Fala, meus queridos, no vídeo de hoje vamos falar tudo sobre as férias, em especial as novas regras que estão vigentes no ano de 2021. Então, fica comigo até o final. Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos em meu canal. Quem fala é Rodrigo, sou advogado trabalhista e hoje aqui no nosso Dica Trabalhista vamos falar tudo sobre as férias. Nesse vídeo nós vamos tratar o que é férias, quando tirar as férias, como funciona a contagem do período de férias, a empresa deve avisar com antecedência a concessão das férias, quem escolhe o dia de férias, quanto vou receber quando tirar férias, prazo para pagamento, posso vender as férias, quando recebo o pagamento de férias em dobro, quando deve iniciar as férias, quando o empregado perde o direito de férias e se a empresa não conceder as férias, o que devo fazer? O trabalhador pode trabalhar nas férias e a empresa pode demitir o empregado durante esse período de férias? Todas essas questões, em especial, vou trazer tudo sobre a medida provisória 1046 que mudou profundamente todas as regras de férias, tudo isso neste vídeo. Se esse conteúdo é importante para você, se esse conteúdo é relevante para você, se inscreva aqui no nosso canal. Aqui falamos tudo sobre os direitos trabalhistas e você, trabalhador, não pode perder esse conteúdo, você deve se manter atualizado e você precisa saber tudo que trata os seus direitos. Então, se inscreva aqui no canal. Deixe o like para que esse vídeo fique relevante e chegue para outras pessoas. Quer conhecer melhor o nosso trabalho? Nos acompanhe no nosso Instagram, @galatiadvocacia. Meus queridos, para a gente começar a trazer o que mudou, vamos primeiro entender o que são as férias. As férias são um período previsto em lei que o empregado que trabalha um ano tem direito de ter um descanso de no mínimo 30 dias. Doutor, mas quando que eu posso tirar essas férias? Como é que funciona isso daí? O empregado trabalha 12 meses e após trabalhar 12 meses, ele adquire uma férias. E essa férias deve ser concedida o mais tardar 11 meses após o empregado adquirir o direito. Então, o empregado trabalhou um ano, ele tem direito a essas férias de 30 dias e essas férias devem ser concedidas estourando no prazo de 11 meses após os 12 em que o empregado adquiriu o direito. Quando o empregado trabalha 12 meses, nós chamamos de período aquisitivo, é o período que o empregado adquire o direito de férias, e o período concessivo é o período que a empresa tem de 11 meses para conceder as férias do empregado após ele adquirir o direito. Doutor, mas a empresa tem que avisar com antecedência a concessão das férias? Veja só, a lei dispõe que a empresa deve avisar, deve comunicar ao empregado com 30 dias de antecedência de quando será as férias do empregado. Doutor, mas quem escolhe os dias de férias? Essa é uma dúvida muito recorrente. A data da concessão das férias é escolhida pela empresa. A empresa que escolhe quando que o empregado vai tirar férias. Entretanto, é importante observar que muitas empresas têm um bom relacionamento com seus trabalhadores e procuram consultar com o empregado qual vai ser a melhor data para ele tirar férias, mas em regra, a lei assegura que é a empresa que deve escolher quando o empregado tira férias. Doutor, mas quanto que eu vou receber quando eu for tirar férias? Em regra geral, as férias é o valor da sua remuneração com um acréscimo de 1/3. Então, por exemplo, o empregado que recebe R$1.000 de remuneração, ele vai receber aproximadamente 1.330 arredondando a título de férias, que seria o salário, a remuneração acrescida de 1/3. Essas são as regras gerais para a concessão das férias. Agora eu quero trazer para vocês algumas mudanças trazidas pela medida provisória 1046 que estão valendo nesse ano de 2021 por conta da pandemia da Covid-19. Então, como é que veio essa medida provisória? Ela veio para alterar algumas regras das férias e é importante eu tratar com vocês essas questões que foram mudadas, que estão valendo agora durante esse período de pandemia. Primeira alteração: o empregador deverá informar o empregado a antecipação das suas férias com no mínimo 48 horas. Então, embora a lei disponha que a empresa tem que avisar com 30 dias de antecedência a concessão das férias, durante esse período de pandemia a empresa pode avisar o empregado que ele vai tirar férias com a antecedência de
48 horas. Segunda mudança: trabalhadores do grupo de risco da Covid-19 têm preferência para tirar férias. Terceira mudança: o adicional do terço relativo ao período de férias poderá ser pago lá no 13º até dezembro. Então vamos lá, essa alteração é muito interessante. Quando o empregado tira férias, ele recebe o pagamento da remuneração com acréscimo de 1/3. Durante esse período de pandemia, as empresas podem pagar esse terço constitucional de férias lá em dezembro, junto com o 13º. Próxima alteração: o pagamento das férias, em regra, deve acontecer 2 dias antes do início das férias. Então, se o empregado vai tirar férias no dia 10, a empresa tem até o dia 8 para fazer o pagamento das férias. Durante esse período de pandemia, fica autorizado que as empresas façam o pagamento das férias no 5º dia útil após a concessão das férias. Então, o empregado sai de férias em janeiro, a empresa teria até o 5º dia útil do mês de fevereiro, que é o mês subsequente, para pagar as férias do empregado. Essas regras valem durante esse período de pandemia, é importante observar. Próximas regras: prazo para o pagamento. Durante esse período de pandemia, a empresa pode fazer o pagamento no 5º dia útil após o mês que o empregado saiu de férias. Então, como é que ficou o pagamento das férias? Parte do pagamento vai ser feito no 5º dia útil do mês subsequente ao mês que o empregado tirou férias, e o terço constitucional, que é a outra parte do pagamento das férias, vai ser pago lá no 13º. Então você, trabalhador, vai receber junto com o 13º o pagamento do terço de férias. Entretanto, acabou a pandemia, segue as regras da CLT. E quais são as regras? 2 dias antes do início das férias do empregado, ele já tem que receber o pagamento. Doutor, posso vender uma parte das minhas férias? Resposta: sim, o empregado pode vender parte das férias 10 dias para a empresa. Doutor, quando eu recebo o pagamento de férias dobrada? É isso mesmo, é possível que o trabalhador receba o pagamento das férias de forma dobrada. Então, se ele tem para receber R$1.000, ele vai receber R$2.000. E quando isso acontece? Quando a empresa não segue o prazo para pagamento das férias, quando a empresa não concede as férias do empregado no prazo previsto em lei. Então a lei estipula o prazo para a concessão das férias. Se a empresa não segue esse prazo, ela pode também pagar as férias em dobro. E um terceiro exemplo de pagamento em dobro das férias é o caso do trabalhador que sai de férias e continua trabalhando. Neste caso também é possível o pagamento em dobro. Doutor, e como é que funciona o início das férias? Essa regra é muito interessante. O início das férias tem que ocorrer 2 dias que antecede feriado ou repouso semanal remunerado. Então, por exemplo, se o empregado folga na sexta-feira, o início das férias dele tem que ocorrer necessariamente terça-feira, ou seja, não pode começar as férias na quinta-feira nem na quarta-feira, tem que ser 2 dias que antecedem o feriado ou repouso semanal remunerado. Próximas regras: quando o empregado perde o direito de férias, é importante observar, o empregado que falta ao trabalho, ele pode ter o período de férias diminuído. Lembrando, faltas sem justificativa, e o empregado que falta mais de 32 dias sem justificativa, ele perde o direito de férias. Doutor, e se a minha empresa se recusar a conceder férias? O que devo fazer? Você, trabalhador, tem assegurado por lei o direito de tirar férias. Caso a sua empresa não conceda as férias para você, você pode entrar com uma ação trabalhista. Nessa ação trabalhista, exigir judicialmente que a sua empresa conceda as suas férias, inclusive pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho, que nada mais é do que uma justa causa que o empregado dá na empresa. Doutor, posso trabalhar nas férias? Resposta: não. Durante o período de férias, o empregado está proibido de trabalhar. O empregado deve se desconectar integralmente do trabalho e descansar durante esse período de férias, lembrando que é um período destinado para o descanso do empregado, logo ele não pode trabalhar. Doutor, posso ser demitido durante o período de férias? Ou até mesmo, tenho estabilidade quando voltar de férias? Em regra, não, salvo se houver previsão em uma norma coletiva. Em regra, o empregado não tem estabilidade após voltar de férias, e é importante observar que durante o período que o empregado está de férias, ele não pode ser mandado embora, pois o seu contrato de trabalho está suspenso.
Meus queridos, esse foi o nosso vídeo de hoje. Tentei trazer o máximo de informações possíveis sobre as férias. Se você tem mais alguma questão, mais alguma dúvida, tem alguma opinião sobre esse tema, deixa aqui nos comentários. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.